Gregor Samsa era um monstro ou uma vítima? Essa talvez seja uma das perguntas mais importantes de A Metamorfose, de Franz Kafka. Porque, quando a história começa, a resposta parece simples. Gregor acorda transformado em um inseto monstruoso. Seu corpo já não é humano. Ele tem uma carapaça dura, uma barriga segmentada, várias pernas finas que se mexem sem controle. A imagem é perturbadora. Assustadora. Quase repulsiva. Mas existe um detalhe essencial: apenas o corpo de Gregor mudou. Por dentro, ele continua sendo Gregor. E isso muda tudo. Porque a primeira reação dele não é atacar ninguém. Não é destruir a casa. Não é se vingar. A primeira reação dele é tentar entender como vai trabalhar. Ele pensa no trem que perdeu. Pensa no chefe. Pensa no assistente administrativo. Pensa na dívida dos pais. Pensa em como explicar sua ausência. Ou seja, mesmo transformado em algo monstruoso, Gregor continua preso às obrigações humanas. Ele continua sendo o filho que sustenta a casa. O trabalhador explorado. O homem cansado que não pode adoecer. O sujeito que, mesmo diante do impossível, ainda pensa: preciso levantar. Essa é uma das maiores crueldades da história. Gregor se transforma em inseto, mas a rotina continua cobrando dele como se nada tivesse acontecido. E talvez por isso a pergunta seja tão incômoda. Se Gregor era um monstro, por que ele é quem sente medo? Por que ele é quem sente culpa? Por que ele é quem tenta proteger os outros do próprio horror? A família, no começo, ainda demonstra preocupação. A mãe chama pela porta. A irmã pergunta se ele precisa de alguma coisa. O pai tenta entender o que está acontecendo. Mas essa preocupação vai mudando. Pouco a pouco, Gregor deixa de ser visto como pessoa. Ele passa a ser visto como problema. Depois, como vergonha. Depois, como ameaça. E finalmente, como algo que precisa desaparecer. A tragédia de Gregor não é apenas ter virado inseto. A tragédia é perceber que seu valor dependia daquilo que ele podia oferecer. Enquanto ele trabalhava, sustentava a família e pagava as dívidas, ele era necessário. Mas quando adoece, quando se torna frágil, quando já não consegue produzir, ele se torna um peso. E é aí que Kafka mostra uma verdade terrível. Às vezes, a sociedade não pergunta quem você é. Ela pergunta para que você serve. A cena da maçã deixa isso ainda mais claro. Gregor tenta se mover, tenta fugir, tenta continuar existindo naquele espaço que antes era sua casa. Mas o próprio pai começa a atacá-lo. Maçãs são lançadas contra ele. Uma delas atinge suas costas e fica presa em seu corpo. A ferida permanece por mais de um mês. Não é apenas uma ferida física. É uma marca. Uma lembrança de que a violência veio de dentro da própria família. O pai não ataca um invasor. Ataca o próprio filho. Só que, para ele, Gregor já não parece filho. Parece uma coisa. Um animal. Uma ameaça doméstica. E esse é o ponto mais cruel. Gregor não se torna monstro porque muda de forma. Ele se torna monstro quando os outros deixam de reconhecê-lo como humano. Mais tarde, a própria irmã, que antes cuidava dele, chega ao limite. Ela diz que não quer mais chamar aquele ser de irmão. Diz que a família precisa se livrar dele. E nesse momento, Gregor perde a última ponte com o mundo humano. Porque, se até a irmã deixa de vê-lo como Gregor, o que sobra? Sobra um corpo. Sobra um incômodo. Sobra uma presença que todos querem remover. Mas Gregor, mesmo assim, não deseja destruir ninguém. Ele não planeja vingança. Ele não quer fazer mal à família. Pelo contrário. No fim, ele pensa neles com amor. Mesmo ferido. Mesmo rejeitado. Mesmo abandonado. Ele entende que sua presença se tornou insuportável para os outros. E então desaparece. Essa é a parte mais dolorosa.
Gregor morre como alguém que acredita estar aliviando a família. Ele internaliza a rejeição. Aceita que talvez o melhor seja deixar de existir. Por isso, chamar Gregor apenas de monstro é uma leitura superficial. Sim, ele tem aparência monstruosa. Sim, seu corpo assusta. Sim, ele já não pertence ao mundo comum. Mas sua consciência continua profundamente humana. Ele sofre. Ele se culpa. Ele ama. Ele tem medo. Ele tenta se adaptar. Ele deseja ser compreendido. O verdadeiro horror de A Metamorfose não é acordar como inseto. O verdadeiro horror é descobrir que o amor ao seu redor talvez dependesse da sua utilidade. Gregor era um monstro? Aos olhos dos outros, sim. Mas para o leitor, ele é algo muito mais trágico. Ele é uma vítima. Vítima do trabalho que o consumia. Vítima da família que dependia dele e depois o rejeitou. Vítima de um corpo que já não obedecia. Vítima de uma sociedade que confunde valor humano com produtividade. No fim, Kafka parece nos perguntar: quando alguém deixa de ser útil, essa pessoa deixa de ser humana? E talvez seja por isso que A Metamorfose continua tão atual. Porque Gregor Samsa não é apenas um inseto em um quarto. Ele é o retrato de todos aqueles que foram reduzidos à função, obrigação e aparência. Ele parecia um monstro. Mas talvez o verdadeiro monstro fosse o mundo que só conseguiu enxergá-lo assim.